Abrirem suas Bíblias do Evangelho de Marcos, daremos continuidade a falar sobre a pessoa e a obra de Cristo. Como podemos cantar essas canções e cada canção que foi cantada reflete aquilo que a gente vai falar essa manhã, sobre quem ele é, o alto, o início, o fim, o Senhor, a esperança sobre todas as coisas, o Deus que se compadece dos seus filhos, aquele que é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Essa é a maior notícia que nós temos, é o Evangelho, e vamos meditar mais um pouco sobre essas realidades e as implicações da pessoa e da obra de Cristo em nossas vidas. A razão pela qual nós estamos aqui essa manhã. Então, no Evangelho de Marcos, capítulo 1, hoje nós focaremos do versículo 9 ao versículo 15. Só que leremos desde o versículo 1 novamente toda essa período. Bem? Então, o Evangelho de Marcos, a partir do versículo 1, capítulo 1, a palavra de Deus diz assim: O princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus, conforme está escrito no profeta Isaías: Enviarei à tua frente o meu mensageiro, ele preparará o teu caminho, vós estamos no deserto. Preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Assim surgiu João, batizando no deserto, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. A ele vinha toda a região da Judéia e todo o povo de Jerusalém. Confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. João vestia roupas feitas de pelo de camelo, usava um cinto de couro, comia gafanhotos e mel silvestre. E esta era a sua mensagem: depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de curvar-se e desamarrar as suas correias, as correias de suas sandálias. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Jordão. Assim que saiu da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio dos céus uma voz: Tu és o meu Filho amado, em ti me agrado. Logo após, o Espírito o impeliu para o deserto e ali esteve 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com os animais selvagens e os anjos o serviam. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, por sua mensagem. Obrigado por nos lembrarmos mais uma vez essa manhã que o Senhor é o Deus que se revela à sua criação. O Senhor é o Deus que se faz conhecido e, pela sua graça e misericórdia, nós podemos ter o livre acesso a Ti, ó Pai. O Senhor é o nosso único mediador e a nossa alegria está depositada em Ti, somente em Ti, ó Pai. Que a Sua mensagem, a Sua palavra venha achar espaço em nossos corações, Deus, que possamos mais uma vez sermos edificados, purificados por Ti. Obrigado, Pai, pela Sua palavra. Senhor, nos abençoe através dela. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a pergunta básica dos evangelhos é: quem é Jesus? E a resposta que você ou eu daria para essa pergunta, ela determina a forma como nós vivemos. Aliás, não só isso, a forma como nós já vivemos, ela está revelando aquilo que nós queremos ser a resposta para essa pergunta. Existem várias teorias, várias respostas que o mundo tem dado para essa pergunta, e isso vem desde lá de trás, Jesus em vida já havia certas especulações sobre quem ele de fato era. Hoje, no nosso meio, muçulmanos e muitas seitas vão falar que Jesus era um profeta, um homem ungido por Deus, um grande homem agraciado por Deus, que tinha sim uma boa mensagem,
E, inclusive, era isso que muitos diziam quando Jesus ainda estava vivo, porque quando ele pergunta para os seus discípulos: quem dizem que eu sou? Eles vão falar: alguns dizem que o Senhor é João Batista, alguns dizem que é Elias, alguns dizem que é Jeremias, ou um profeta qualquer. Um profeta, alguém que tem uma mensagem de Deus. Se nós criarmos na internet hoje, vamos achar muitos vídeos de filósofos, de grandes mentes interessantes da nossa era, que vão defender que Cristo tinha uma mensagem maravilhosa. Tem um homem chamado Clóvis de Barros, que é muito conhecido no nosso Brasil. Quando eu vejo ele falar sobre Jesus, é até empolgante de certa forma. Ele fala com empenho, ele não crê, ele é um ímpio, mas ele fala da mensagem de Jesus com um apreço muito grande, como se a mensagem de Jesus fosse verdadeira para ele, mas ele mesmo admite que não é. Ele fala da vida de Jesus de forma muito bela. A exaltação que ele dá para a vida de Jesus é muito bela, mas ele não crê. Quem Jesus diz acerca de si próprio. Não é muito difícil encontrarmos pessoas que nunca pisaram dentro de uma igreja estarem afirmando que acham muito boas as mensagens de Cristo. Escolhem algumas certas mensagens e saem por aí. O mundo está dividido entre aceitar Cristo, o Jesus, como um bom exemplo, ou aceitar como um mito, como uma mentira. Mas quem é Jesus para você? Quem é Jesus para nós? Durante os primeiros séculos da igreja, essa foi a pergunta que reinou, porque as maiores heresias que surgiram ali durante o início da igreja eram a respeito da pessoa de Cristo. Concílios foram convocados. Basicamente, no Novo Testamento, a sua maior parte é construída em cima da necessidade de responder quem Jesus era e combater as heresias que estavam sendo desenvolvidas a respeito de Jesus, os falsos ensinos. Jesus era só um homem, ou Jesus era só um espírito. Falsos ensinos estavam tomando conta da igreja e se fez a necessidade de combater, de buscar, enfatizar quem é Jesus. O fato é que se nós não tivermos uma boa resposta para essa pergunta, uma resposta bíblica, aliás, todo o nosso chão desmorona. Toda a nossa base desmorona. E nós estamos aqui à toa. Parte do que Paulo quer explicar em 1 Coríntios 15 é justamente isso. Depois dele dar várias instruções para aquela igreja, ele vai falar: irmãos, quero lhes lembrar do Evangelho, da mensagem que eu preguei. E caso vocês não estejam firmes nessa mensagem, vocês têm crido em vão. É inútil a nossa fé. É inútil estarmos aqui essa manhã. É inútil tentarmos lermos a Bíblia e tentarmos aplicarmos as coisas que são reveladas na nossa vida se Cristo não é real e se a mensagem que Ele pregou não for verdade. E se Ele não for quem Ele disse que era. Primeiro Coríntios vai voltar em base disso. É inútil a nossa fé. Paulo vai falar: comamos, bebamos, pois amanhã morreremos. Não há sentido na nossa vida. Talvez tenhamos que buscar no judaísmo, nos muçulmanos, em alguma outra região do mundo, ou talvez se render ao ateísmo se Cristo não for real. Ele é a base da nossa fé. E por isso que é fundamental que nós respondamos essa pergunta com clareza bíblica: quem é Jesus? Esses concílios que a igreja fez durante a história, exatos 1.700 anos atrás, foi feito o concílio de Nicéia. Eles elaboraram um documento que afirma a base da nossa fé, da nossa crença trinitária no Deus Pai, no Deus Filho e no Deus Espírito Santo. E a respeito de Jesus, eles vão afirmar, esse documento vai afirmar da seguinte forma: creio em um Senhor Jesus Cristo, o unigênito Filho de Deus, gerado pelo Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não feito,
de uma só substância com o Pai, pelo qual todas as coisas foram feitas, o qual por nós homens e por nossa salvação, o qual por nós homens e por nossa salvação desceu do céu, foi feito carne pelo Espírito Santo da Virgem Maria e foi feito homem. Irmãos, quem é Jesus? Jesus é o Filho de Deus. E essa é a verdade, Jesus. Não podemos escapar de Jesus fosse apenas um bom pregador, um bom mestre. Ele é o próprio Deus. Essa é a base, é o fundamento da nossa crença. A mensagem de Marcos é justamente tentar mostrar isso. O princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aliás, todos os Evangelhos, como eu falei, são escritos para a revelação de quem Cristo é. Em certas perspectivas diferentes. Então, Mateus vai tentar mostrar o Deus, o Messias encarnado, o prometido do Antigo Testamento. Lucas vai mostrar o Deus encarnado, a humanidade de Cristo. João vai mostrar o Verbo, o próprio Deus. Marcos vai mostrar o nosso Rei, o Jesus que reina sobre todas as coisas. Irmãos, eu quero que vocês imaginem toda essa cena que está acontecendo aqui. E Marcos, ele é sucinto, de fato. Ele é bem prático e bem rápido. Tanto Mateus, quanto João, quanto Lucas, eles vão dar alguns detalhes diferentes dessa passagem. Mas João Batista está pregando, batizando as pessoas no Rio Jordão, e aparece um homem, ele aponta e ele fala, como o Evangelho de João vai tentando dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que acabou de informar, desce até João e insiste para ser batizado. João, ele resiste, ele não queria isso, ele afirma: eu que tenho que ser batizado por ti, você vem a mim. Jesus explica para ele a real razão pela qual ele precisaria ser batizado, e ele é batizado, e imediatamente ao sair da água, o céu se abre, uma voz ecoa, uma pomba, o Espírito Santo está sobre Jesus. Nós vemos a divindade trina, Deus trino ali representado, uma das passagens mais belas que temos a respeito da Trindade. E imediatamente, logo após isso, o Espírito Santo impele Jesus para a tentação. Toda essa mensagem não é à toa, a gente às vezes pode separar isso. Aqui é João batizando, aqui é Jesus batizando, aqui fala sobre a tentação, como mensagens, tópicos separados. Mas o Evangelho está querendo nos mostrar uma única mensagem, apontar para uma única verdade, que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Esse é o propósito desse texto. E essa é a verdade que fundamenta as nossas vidas. É a razão pela qual nós estamos aqui hoje. É a razão pela qual nós temos alegria e esperança. Cristo é o Filho de Deus. E o meu propósito nessa manhã é tentar lembrar que esse é o fundamento pelo qual vivemos. Então, vamos seguir o versículo 9, que diz assim: naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Jordão. Então Jesus acaba de ser batizado. João, ele está administrando, como a palavra fala, um batismo de arrependimento. E como o Gabriel falou, é estranho a gente pensar nisso. A gente está diante de uma mensagem que está tentando enfatizar que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e ele está ali sendo batizado, confessando seus pecados. O que está acontecendo aqui de fato? Porque Jesus vai e batiza, e a palavra interessante que Mateus vai dizer que Jesus vai para lá para ser, a fim de que ele seja batizado. Isso é estranho, não é? Se nós estamos tentando enfatizar que essa mensagem está falando que Jesus é o Filho de Deus, nós precisamos lembrar que o próprio Deus ele não precisa confessar os seus pecados. Ele não tem pecado. Ele não precisa se arrepender dos seus pecados, porque ele não tem pecado.
Ele não precisa mudar de direção. A ideia de arrependimento, da palavra metanoia na Bíblia, que é você está encaminhando numa direção e agora você precisa mudar de direção. É a ideia de arrependimento, de transformação, mudança de direção. Deus não precisava disso. O Cristo não precisava disso. Por quê? Ele insiste para que João o batize. Alguns vão tentar falar que talvez fosse para agradar sua mãe. Alguns vão tentar dizer que seria para provar o ministério de João. Mas fica muito claro em Mateus 4, 3 e 4 que revela esse acontecimento, que Jesus fala que era para que fosse cumprida toda a justiça. Mateus capítulo 4, a partir do versículo 13, diz assim: Então Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: Eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus: Deixa assim por enquanto, convém que assim façamos, para cumprir toda a justiça. João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, pousando sobre ele. Então a voz dos céus disse: Esse é o meu filho amado, em quem me agrada. Cristo afirma estar cumprindo a justiça no seu corpo. Cristo está mostrando para nós, mesmo que ele não precisasse, isso fica muito claro nas afirmações do Evangelho, de que ele é Deus, nas suas próprias afirmações, que nele não havia pecado. Ele está mostrando quem ele representava. Ele está prenunciando a sua obra na cruz. O Cristo Cordeiro que é puro, que se fez pecado. 2 Coríntios 5:21 vai dizer: Deus tornou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele tornássemos justiça de Deus. Aquele que não tinha pecado, o único que não merecia, se fez pecado por nós, para que em nós houvesse justiça. Ele é o nosso representante, por isso que Cristo é o Ele está cumprindo a justiça no seu corpo em favor de nós, os pecadores. Ele está anunciando a sua obra de um Deus puro, que é o sacrifício pelo pecado dos seus filhos. Jesus inicia seu ministério, aqui é o início do ministério de Jesus, com uma profissão pública daquilo que estava para acontecer de forma plena e da sua identificação com os pecadores. Cristo aqui está tomando a humilhação que era para mim e para você, a humilhação que nós merecíamos. Eu lembro muito da história de Barrabás, aquele que nós temos plena certeza que era o merecedor daquela cruz. É aquele que merecia, de fato, aquela cruz. Mas é aquele que foi liberto. Agora, Cristo morre naquela cruz. Certamente, Barrabás, há uma imagem nossa em Barrabás, sendo liberto, mesmo sem merecer. O texto continua dizendo: Assim que Jesus saiu da água, Jesus viu o céu abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio do céu uma voz: Tu és meu filho amado, de ti me agrado. Como eu disse, talvez essa seja uma das passagens mais belas apontando para a Trindade. Nós temos os três aqui. Nós somos monoteístas, cremos em um só Deus, que se revela em três pessoas. É um Deus em três pessoas. Essa é uma das doutrinas mais importantes que temos. Nós vemos a voz do Deus Pai, nós vemos o Espírito como pomba, ele não é uma pomba, é como pomba. E nós vemos Jesus Cristo, o Deus encarnado, sendo batizado e pronunciando a sua obra. Nós vemos a plena comunhão de ti, me agrado. Essa comunhão que vem desde a eternidade. Comunhão plena entre o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Vemos essa comunhão em Gênesis, passamos o homem a nossa imagem e semelhança. Nós lembramos da afirmação de Jesus, que ele já estava na eternidade, ele não passa a existir naquele momento da história.
Jesus em João 8 vai dizer aos fariseus: antes de Abraão, eu sou. Jesus não traz uma mensagem ambígua, ele está falando claramente quem ele é Deus. Um grande eu sou, afirmado pelo Deus Pai, através da sarça ardente para Moisés no Antigo Testamento. Cristo está assumindo essa fala agora. Eu sou. Antes de Abraão, eu sou. Irmãos, eu quero que vocês contemplem o que está acontecendo ali. O céu se abre, uma pomba ali, as pessoas estão vendo aquilo ali. Lá nas cartas de João ele vai falar aquilo que vimos e apalpamos. Não foi um delírio coletivo, eles estavam vendo algo real que estava acontecendo ali. Uma manifestação visível e audível do próprio Deus. Todos que estavam ali presenciaram e contemplaram a manifestação. O céu rasgado. Isaías 64:1 vai dizer: ó, se fendesse o céu, se rasgasse o céu, o Senhor descesse, pois bem, o Senhor está ali encarnado. E a ideia aqui, a gente não sabe exatamente como aconteceu, mas o que essas pessoas viram foi maravilhoso. Aí a palavra que é usada, o céu rasgou, e essa mesma palavra é usada para quando o véu se rasga quando Cristo morre, o céu rasgou e uma voz, o Espírito está ali, uma voz ecoa, e todos presenciam esse grande momento maravilhoso. Após 400 anos de silêncio, Deus se manifesta de forma audível. Deus encerra o Antigo Testamento 400 anos atrás, e agora novamente Ele está falando. Isso é extremamente significante para nós, porque marca não só o início do ministério de Jesus, mas o início de uma nova era. E hoje nós olhamos para trás e nós vivenciamos aquilo que os irmãos do Antigo Testamento ainda não presenciaram de forma plena, não desfrutaram de forma plena. Nós temos a alegria de ter a palavra revelada de forma completa diante de nós e saber dessa verdade. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Todo esse evento aqui, sobretudo, é para chancelar, para confirmar quem é Jesus. E Ele é o Filho de Deus, aquele que existe desde a eternidade, como nós cantamos, Ele é o Alfa, o Ômega, o início e o fim. Aquele que tem plena comunhão com o Pai, aquele que o Pai se agrada. No versículo 12, logo após, imediatamente, o Espírito Santo impeliu Jesus ao deserto. E ali esteve 40 dias, sendo tentado por Satanás, estava com animais selvagens e os anjos o serviram. Mais uma vez, esse é um episódio que é melhor narrado, não melhor narrado, mas traz mais detalhes em outros evangelhos. Nós vemos que ele jejua durante esses 40 dias. Nós vemos que Satanás dá três tentações a Cristo. Mas é outra passagem, como o Gabriel também falou na abertura, que também é estranho. E levanta algumas perguntas para nós. Se Jesus é plenamente homem e plenamente Deus, havia alguma possibilidade dele ceder às tentações de Satanás? Eu acredito que ninguém teria a dificuldade de afirmar que, claro, não. Jesus não cederia em momento algum. Só que, por outro lado, a gente tem outra pergunta diante disso. Se Jesus não tinha a possibilidade dele cair, ceder às tentações de Satanás, será que a tentação não foi só um teatro? Porque a palavra afirma claramente que ele foi tentado e que ele sofre nesse momento. Então, será que foi só um teatro que estava acontecendo? Porque se Jesus não fosse cair, Cristo realmente sofreu, Cristo realmente foi tentado. Em primeiro lugar, é importante a gente ver que Cristo foi impelido pelo Espírito Santo. Cristo não estava perambulando pelo deserto e, de repente, ele cai em uma armadilha de Satanás. Cristo, ele é Deus e ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. E a gente não pode inverter as coisas. Jesus não é a presa de Satanás nesse momento. Pelo contrário, Satanás é uma ferramenta do próprio Deus aqui. Jesus é Ele
derrota Satanás, não o contrário. Nós precisamos entender que a criatura de Satanás, ela é uma ferramenta de Deus, como ficou muito claro em João. Como ficou muito claro em João. Tudo que acontece com Jó acontece porque Deus permite, não simplesmente porque Satanás está se levantando contra ele. Cristo é impelido pelo próprio Espírito. Ele não vai como quem está caindo para a boca do lobo, para uma armadilha. Em segundo lugar, precisamos entender que Cristo não foi tentado como eu e você somos tentados. Tiago 1,13 vai dizer que quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Deus não pode ser tentado. E se Cristo é o Filho de Deus, é o próprio Deus, ele não poderia ser tentado internamente, como nós somos tentados. Cristo não poderia ser tentado. Nós temos a inclinação para o pecado. Jesus Cristo, como o próprio Deus encarnado, como o Filho de Deus, ele não tinha possibilidade dele ter inclinações para o pecado. É interessante que muitos desenhos, eu lembro de muitos desenhos que eu via na infância, alguns filmes, às vezes teatros, que vão retratar esse momento como você olha ali, tem aquela dúvida: nossa, será que Jesus vai cair como aquele pobre coitado ali que Satanás está oprimindo? Não é isso que está acontecendo aqui. Satanás e Cristo, eu gosto sempre de falar isso, né? É interessante porque antigamente tinha uma mensagem que rolava na época do Facebook de compartilhar, curte e compartilha, né? Tinha uma foto de Jesus numa queda de braço com Satanás, e aí a mensagem dizia: se você é do time de Jesus, curte e compartilha; se você é do time de Satanás, só ora. Esse é o retrato que o mundo tem das forças opostas que estão se combatendo, como se Satanás estivesse na mesma altura de Deus. Não é essa a mensagem do Evangelho, não é essa a verdade bíblica. Satanás é uma criatura como nós, está sob o domínio de Deus, ele não bate de frente com Deus, ele na mesma força, na mesma intensidade. Satanás está sob o domínio e sob o governo de Deus. Algumas pessoas pensam que Satanás ele é o rei do inferno, que o inferno ele é o lugar onde ele domina, e também é retratado em alguns lugares como aquele que vai torturar os ímpios na eternidade. Ele também vai ser tomado pela ira de Deus na eternidade no inferno. Quem domina a ira de Deus não é Satanás. Cristo não está combatendo nas mesmas forças por Satanás. Ele é superior. Ele está tomado pelo Espírito Santo, como diz o versículo 10. Como diz também nos outros evangelhos. Em Deus não há inclinação para o pecado. E essa é a nossa garantia de que o seu sacrifício é eficaz e que nós podemos ter a certeza da esperança no sacrifício de Cristo. Portanto, a vitória na tentação é a testificação que Marcos nos dá e os outros evangelhos nos dão do que eles estão querendo afirmar, de quem é Jesus. A tentação serve para testificar, para confirmar: esse é o Filho de Deus, esse é o soberano Deus encarnado diante de vós. É Ele quem vai tirar o pecado do mundo. João acabou de afirmar: esse é o Cordeiro de Deus. É Ele que tem o poder, é Ele, somente Ele, que poderia morrer naquela cruz, de fato garantir. Onde todos falharam, inclusive nós. Quando Adão falha, ele cai e cede a tentação no jardim. No deserto, Cristo é glorificado e sai vitorioso sobre Satanás no deserto. Cristo venceu. Onde o povo de Israel caiu, no deserto também, Cristo venceu. Cristo é a nossa garantia. Deus, as consequências disso são maravilhosas para nós, extremamente maravilhosas e confortadoras, porque
Cristo venceu e só Ele poderia vencer. E aí, quando vamos lá para Hebreus 4, uma carta totalmente cristocêntrica, está falando sobre todo momento sobre quem é Cristo. Em Hebreus 4 vai nos lembrar de que Cristo em tudo foi tentado, porém sem pecado. E que é por causa disso que Ele se compadece de cada um dos seus filhos. Cristo se compadece de mim e de você. Agora nós podemos chegar aqui, chegar diante de Deus, diante do trono de graça, com confiança, a fim de recebermos misericórdia no tempo oportuno. Pois é somente através da sua vitória sobre o pecado e sobre Satanás que nós temos essa garantia. Alguns anos atrás, quando a gente fazia parte de outra igreja ainda, a gente acompanhava muitos dependentes livros. E um desses rapazes, a gente se aproximou muito dele, ele frequentava muito a nossa igreja. Um rapaz muito talentoso. E era muito gostoso poder ouvir, estar conversando com ele. Mas ele não conseguia se libertar do pecado. Repetidas vezes caía, nós chegávamos para ajudar. Obviamente nós não temos toda a misericórdia disso, em certos momentos nós temos raiva, nós não queremos exercer o perdão, mas nós aprendemos que em Cristo nós podemos fazer diferente. Mas em certo momento ele desiste e a sua afirmação é: se nem meu pai aqui ver minha cara, imagina Deus. E ele simplesmente desiste. Ele não tem coragem mais de chegar diante de Deus e buscar a Deus, porque assim, eu sou tão pecador que Cristo não me aceitaria novamente. A verdade é que Cristo reinou sobre a tentação, sobre Satanás. É a verdade que nos conforta, que nos traz a garantia de que mesmo em meio ao nosso pecado, nós podemos nos chegar com confiança ao trono de graça. Se a gente fizer uma análise sobre a nossa semana passada, eu tenho certeza que cada um aqui nessa sala pecou gravemente contra o Senhor. Em pensamentos, em inveja, orgulho. Todos nós. Só que em Cristo, não existe pecado tão profundo que o sacrifício de Cristo não possa cobrir. E que não nos possa trazer a certeza e a garantia de que podemos nos achegar diante do trono de graça, diante do próprio Deus, com confiança. Não existe pecado tão profundo que nos impeça de chegar diante de Deus. Não existe. Romanos 5:20 vai afirmar que onde o pecado abundou, a graça superabundou. A graça é maior que o pecado. E Cristo se compadece de cada um de nós. Ele é o nosso sumo sacerdote que intercede por cada um de nós. Nós podemos ter a confiança de se achegar. Portanto, diante dessa ilustração que eu trouxe desse rapaz, não permita que o pecado te oprima, te condena e te afaste de Deus. Corra para o trono de graça. E ao mesmo tempo, e ao passo que nós avançamos, entendemos que não há pecado tão profundo que o sacrifício de Cristo não cura. Não há pecado tão forte que não possa ser vencido através do Espírito Santo. Porque nós somos chamados também a responder. Somos chamados a resistir. Mas somente através do Espírito Santo isso é possível. Por isso nós clamamos. Por isso nós estamos à palavra. Por isso nós estamos aqui a cada domingo clamando ao Senhor para que nos encha do seu Espírito Santo. Não existe pecado tão profundo que não possa ser perdoado. E não existe pecado tão forte que não possa ser vencido. 2 Pedro vai dizer que Cristo nos deu todas as ferramentas que necessitamos para a vida e para a piedade. Uma ilustração que representa isso de forma bela, João 8, quando a mulher adulta é trazida diante de Cristo, todos querendo apedrejá-la, querendo pegar Cristo em suas falas. Cristo mostra que há perdão mediante pecados.
mediante a qualquer pecado. Mas ao mesmo tempo ele termina falando lá, não pegue mais. Essa é a nossa esperança. Cristo nos libertou do pecado. Não para o pecado, do pecado. Temos aqui mais um prenúncio. A vitória de Cristo sobre o pecado e sobre a tentação é a vitória, prenuncia mais uma vez a vitória sobre a morte e sobre a cruz. E é nessa comprovação que temos na vitória que Cristo tem sobre Satanás no deserto, é que as pessoas ali já poderiam ter um vislumbre e a certeza de que muito em breve eles poderiam afirmar: onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? A morte perde a força, irmãos, porque Cristo vence. Como diz uma canção, lutamos batalhas, porque Cristo venceu. Essa é a nossa certeza. Marcos está afirmando: Jesus Cristo é o Filho de Deus. Esse é o Evangelho. Essa é a boa notícia. A pessoa de Cristo. Não é o nosso testemunho. É a pessoa de Cristo. Como Marcos falou algumas semanas atrás. A mensagem que diante do mundo caído, Deus se manifesta e se revela e mostra a sua glória no mundo através do seu amor e através da sua redenção. Após essas confirmações de quem Cristo é, Cristo inicia seu ministério, anunciando o Evangelho. Versículo 14 e 15. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele, apontando para o que estava prestes a acontecer. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. O que nós devemos fazer diante da verdade de que Jesus é o Filho de Deus? Arrependa-se e creia nas boas novas. O reino de Deus está próximo. Arrependa-se e creia nas boas novas. Esse acontecimento ocorre provavelmente alguns meses depois do batismo da tentação, mas o Evangelho está sendo pregado. É esse Evangelho que sustenta nossas vidas. E se você já creu, é esse Evangelho que move cada um de nós a resistirmos ao pecado, cada dia das nossas vidas, em busca da glória de Deus. E é esse Evangelho que é a mensagem que salva o pecador. O presbítero Marcos falou 2 semanas atrás, na introdução de Marcos, a respeito desse Evangelho, dessa notícia. E ele mencionou que essa palavra já era usada naquele contexto, Evangelho, boas novas, uma boa notícia, estava ligada quando havia batalhas vencidas, alguém trazia a boa notícia. Ou quando um rei ia subir, essa era a boa notícia. Não está muito distante daquilo que nós anunciamos no Evangelho. Mas o interessante é que talvez uma das histórias que mais exemplifiquem essa questão, essa beleza do que é o Evangelho, uma boa notícia, acontece uma batalha. Eu não sei se a gente tem alguns corredores, se alguém que corre, mas vocês sabem por que 42 quilômetros é uma maratona? Muito tempo atrás aconteceu uma batalha. No tempo que é contemporâneo da Rainha Esther, reino da Pérsia, o reino da Síria, estava em constante batalha com os gregos. E, em certo momento, os atenienses vão enfrentar uma batalha que eles tinham a plena certeza que era uma batalha perdida. Mesmo assim, eles vão. Eles vão contra o reino persa, mesmo sabendo que a maior probabilidade de chance era de derrota. Mesmo assim, eles marcham contra esse império, contra esse exército. O que acontece é um verdadeiro milagre, e a gente não sabe o quanto dessa história é mito. A gente sabe que de fato aconteceu essa batalha, mas a respeito de Filipos, acontece um milagre, e eles vencem essa batalha. E um número extremamente menor, eles conseguem vencer essa batalha. Só que tem um problema. Eles deixaram avisados em sua cidade, as suas mulheres e as suas crianças:
se em determinado momento a gente não voltar, matem as nossas crianças e se matem. Porque se o reino, se nós perdermos, o reino vai tomar vocês, o que eles vão fazer com vocês é hoje. A mensagem, imagina o dia que essas mulheres, esses dias que essas mulheres, essas crianças passaram. Nenhuma mensagem chegando, e eles estavam a cada minuto mais próximos da morte. Mas o milagre acontece. Eles vencem a batalha e eles têm esse problema. E esse mito conta que eles encarregam um homem chamado Filípides para correr, e essa batalha ela acontece num lugar chamado Maratona. E é um percurso de 42 quilômetros até voltar para Atenas. A história conta que Filípides corre, sem parar, até chegar a Atenas. Quando ele chega em Atenas, na sua cidade, ele consegue pronunciar apenas uma palavra: vencemos, e cai no mar. Essa é a boa notícia do Evangelho. Não a história em si, mas a boa notícia que nós recebemos. Nós que já estávamos com a morte garantida, estávamos mortos, estávamos a caminho do inferno. Um dia nós recebemos essa mensagem de que Cristo venceu e o nosso destino muda. Agora nós temos esperança. Em primeiro lugar, nós precisamos da consciência de que Cristo foi vitorioso sobre Satanás, foi vitorioso na sua vida, foi vitorioso, cumpriu toda a justiça, foi vitorioso na cruz. O Cordeiro de Deus, sem pecado, oferecido como sacrifício por nossas vidas, aquele que venceu, aquele que está vitorioso sobre todas as coisas e assentado à direita do Pai. Essa é a boa notícia do Evangelho, que nos garante a certeza da esperança de que nós não precisamos padecer sobre essa vida, sobre o pecado. Em segundo lugar, nós somos chamados a, se necessário, como Filípides, entregar as nossas vidas para o anúncio do Evangelho. Somos chamados, lá em Mateus 28, a pregar o Evangelho, as boas novas do reino. Nós que recebemos, que fomos abençoados, agora também compartilhamos a boa notícia. Somos chamados a sermos os mensageiros de Deus ao mundo e proclamarmos a sua verdade, proclamarmos a sua mensagem. Que essa seja a verdade pela qual nossa vida esteja fundamentada. Que o Evangelho seja a verdade que nos sustenta a cada dia, não apenas a verdade que salva o pecador na conversão, mas é a verdade que nunca envelhece. Pode ser comum, mas não pode ser normal. Que deve ser comum no nosso dia a dia. Mas não devemos nos acomodar com essa verdade, porque esse é o nosso tesouro mais precioso. Algumas aplicações para nós. Tem uma visão clara e bíblica de quem é Jesus. É somente isso que fará você enxergar que Ele de fato é o centro. E cabe a nós nos prostrarmos diante dele a cada dia. Cabe a nós viver uma vida que reflete a sua glória. E sabemos que mesmo diante de sacrifícios, mesmo diante de dores, Paulo vai dizer em 2 Coríntios, capítulo 4, irmãos, não desanimem. Que embora vocês exteriormente estão sendo desgastados, dia após dia, o Senhor tem se renovado e tem preparado algo que pesa muito mais de qualquer dor, qualquer aflição. Tem uma visão bíblica e clara de quem é Cristo, porque disso depende o nosso evangelho. Se Cristo não é quem Ele disse que foi, podemos sair daqui e vivermos em qualquer vida que vocês queiram viver, porque isso não faz sentido. Pelo contrário, se Ele é quem Ele diz que é, cada minuto de nossas vidas tem que ser para a sua glória. Em segundo lugar, chegue ao trono de graça com confiança. Cristo venceu a tentação, venceu o pecado no deserto.
para que Ele pudesse se compadecer de cada um de nós. Romanos 8:1, portanto, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Irmãos, vocês vão pecar mais uma vez, várias vezes. Iremos pecar, infelizmente, por causa do nosso pecado. Mas Cristo nos convida a nos achegarmos ao trono de graça com confiança. Como eu disse, não há pecado tão profundo que não possa perdoar. Mas é um chamado para que nós possamos também viver em santidade. E se por Ele nós temos perdão, por Ele também temos vitória sobre o pecado. E as boas novas também. Que essa seja a notícia que fundamenta a nossa vida. Que seja o centro do nosso coração, que arde os nossos corações, que nos impulsione a viver o seu Evangelho, a viver em favor do seu Evangelho a cada dia. E que você também anuncie essas verdades ao mundo. Os nossos irmãos, os nossos familiares, os nossos amigos que ainda não se arrependeram, façam o mesmo convite de Cristo. Cremos e creio que o reino de Deus está próximo. Nós possamos nos alegrar mediante essas verdades a cada dia de nossas vidas. Oremos. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai. Obrigado porque essas verdades nos fazem contemplar e nos Senhor é, Pai. Como Paulo disse, que nós possamos afirmar como ele afirmou. 1 Coríntios 15, Pai, que somos o que somos pela graça de Deus. E que possamos ter a ousadia, através do seu Espírito, de afirmar que a graça, que a sua graça derramada em nossas vidas nos permite. Que possamos responder a essas verdades, ó Pai, a cada dia de nossas vidas. Nos dê forças, ó Pai, porque nós não conseguimos por nós mesmos. Nos dê forças e o seu próprio Espírito, ó Pai, porque nós não podemos por causa do pecado. Mas o Senhor pode, Pai. Através de nós, nos ajude a lutarmos, a Te amarmos, a Te obedecermos, a Te glorificarmos, ó Pai. O Seu Evangelho venha estar no centro de nossas vidas e venha ser o motor que nos impulsiona, Pai, a vivermos para a Sua glória. Que nenhum pecado venha nos condenar, porque nós temos a certeza que em Ti nós temos o perdão. Que o seu sacrifício é maior que tudo, maior que qualquer pecado. O Senhor nos ajude a descansarmos nessa verdade. E que nada venha nos condenar, Pai. Que essas verdades venham nos impulsionar a cada dia a vivermos o Evangelho de Deus que manifesta sua glória. Nos ajuda, Pai. Para essa semana, Pai, que lembremos dessas verdades a cada dia. Em nome de Jesus. Amém.